Olá, sejam bem-vindos ao programa E Agora Entrevista, onde discutimos os grandes temas da educação no Brasil. Hoje temos a honra de receber Rogério de Almeida, professor associado da Faculdade de Educação da USP e pesquisador com vasta trajetória em cinema, literatura, filosofia, trágica e imaginário. Bem-vindo, Rogério. Olá, Isabela, é um prazer estar aqui com vocês. Rogério, você tem uma trajetória rica em arte, cinema e filosofia. Como você percebe o papel da inteligência artificial no campo da educação artística e nas práticas culturais? Excelente pergunta, né, para a gente começar a conversa, porque a educação artística ou a ideia das artes como um todo sempre foi muito associada a uma espécie de eh, talento ou uma espécie de gênio, como os românticos chamavam, e a expressão, digamos assim, de um sentimento. Então, era muito difícil associar as máquinas a ideia de uma possível criatividade. Geralmente ficava restrita, à ideia de operações matemáticas, como, enfim, cálculos, né, resoluções de problemas lógicos e etc. E a inteligência artificial tem conseguido produzir em vários campos das artes o que a gente poderia chamar, né, de criação. Então, ela tem criado, enfim, músicas ou trechos de músicas, ou, enfim, reproduzindo determinados instrumentos. Tem feito também criações no campo das artes visuais. Muito provavelmente, dentro em pouco, nós teremos também no vídeo, né? Porque a gente tinha já os efeitos especiais, que era feito por computador, mas a inteligência artificial vai dar um salto nisso. Então, eu vejo que há um campo aí a ser explorado. E quando a gente pensa, então, na educação, né, dessas artes, aí eu acho que entra um componente novo, que é justamente a questão de uma intencionalidade e a questão de uma mediação. Então, intencionalidade por parte de quem cria, né? As máquinas, de alguma forma, obedecem ou ainda obedecem a comandos, prompts, né? Enfim, aquilo que é solicitado a ela. Então, primeiro, saber exatamente qual a finalidade, o que se quer, o que se está buscando. E para isso é preciso repertório, então é preciso que não se transfira para a máquina aquilo que se deseja ou se quer fazer, mas a utilize como de fato uma assistente naquilo que se quer fazer. E a mediação é fundamental por parte do professor, né? Se a gente pensar então na educação escolar, é fundamental que o professor faça essa mediação, inclusive para repertoriar os estudantes, os alunos e dar, digamos assim, a dimensão daquilo que está sendo criado. Que interessante. Eu mesma sou professora de, entre outras disciplinas, de criatividade aplicada à publicidade na Faculdade de Comunicação e fui a primeira a fazer o que eu chamei de uma disciplina experimental com o uso da inteligência artificial na criatividade. Então, esse tema super me interessa. E com certeza me interessa saber como você lida com as experiências criativas no processo de ensino, como a inteligência artificial, na sua compreensão, pode se integrar a estes processos de forma a estimular a criatividade dos estudantes. Que experiências vocês têm feito? Eu acho interessante o termo que você usa, porque eu acho muito apropriado. De fato, ele pode estimular, ele não pode de maneira alguma substituir. Eu acho que essa é uma questão importante. Como eu havia dito, né, a questão da intencionalidade me parece muito importante, porque de alguma maneira, se a gente vai para um papel em branco, né, e a gente é desafiado a criar algo a partir desse vazio, desse nada, de certa maneira, onde que a gente vai buscar os elementos para essa criação? Em nós ou naquilo que nós observamos. Então, de certa maneira, para interagir com a IA de maneira criativa, é preciso que, de fato, a gente saiba o que pedir a ela, né? Como, digamos, ah, solicitar ajuda. E uma das questões que eu tenho utilizado, que tem sido feita assim pelos estudantes, que eu acho com um resultado muito bom, é fazer algo híbrido. Por exemplo,
o estudante faz uma determinada imagem, ele cria uma determinada imagem, depois a IA trabalha em cima dessa imagem e depois ele volta e trabalha em cima da imagem trabalhada pela IA. Ou então o inverso, né? Ela faz uma primeira imagem e aí depois essa imagem é trabalhada por cima, ou seja, é feita intervenções como pinturas, como complementações de desenho, histórias em quadrinhos, enfim. Eu tenho também feito algumas experimentações nesse sentido e o resultado tem sido bastante estimulante. Estamos vivendo um momento de grande experimentação. Mas no seu caso, com esse background da filosofia trágica, né, do imaginário, são temas que você certamente aborda nas suas pesquisas e também na sua prática docente. Como é que você vê a possibilidade da IA ser usada para desenvolver reflexões filosóficas nos alunos, que inclusive é um dos temas abordados, né, pelas nossas diretrizes que foram desenvolvidas pela Unesco? Essa questão é bem interessante, porque, de certa maneira, não me parece que a eh, filosofia possa ser, digamos, desenvolvida pela, pela máquina, né? Pela IA. Talvez, eventualmente, em algum momento, isso possa acontecer. Mas o ponto que ela é, de fato, mais frágil é naquilo que nós poderíamos chamar de um pensamento crítico, ou mesmo de uma maneira mais ampliada de pensamento. Os conceitos do que é filosofia são sempre muito complexos e muito debatidos, mas se a gente pensar, por exemplo, na definição que dá Deleuze e Guattari, de que a filosofia é criação de conceitos, eu não consegui ver, pelo menos nos experimentos que eu fiz até hoje, como que a IA seria capaz de criar um conceito. O que ela mais ou menos faz é reproduzir, repetir aquilo que nós já pensamos, aquilo que nós já produzimos e restrito ainda aquilo que foi, digamos assim, publicado na internet. Então, a IA, nesse sentido, quando você fala, né, do imaginário, ela tem um imaginário muito limitado, porque ela tem um viés, que é o viés oferecido pelas redes. Então, de certa maneira, ela reproduz esses elementos. E o que é interessante na filosofia é que quando você pensa, geralmente você pensa contra aquilo que está estabelecido, né? De certa maneira, a IA é como se fosse o senso comum e a filosofia é justamente a tentativa de ultrapassar o senso comum. Agora, um modo que ela ajuda, e eu acho que aí sim é interessante, é porque ela funciona como um assistente. Então, se você sabe o que você quer, ela pode auxiliar sim. Por exemplo, verificar se há alguma incongruência em algo que foi pensado, um texto produzido, digamos assim, no âmbito da filosofia, que tem algum conceito, alguma questão, isso pode ser debatido. Mas eu já entrei em vários debates com a IA porque muitas vezes ela tem um entendimento de um conceito que é diferente daquele que eu estou propondo. E aí, quando você vai debatendo, e isso que é o mais interessante da inteligência artificial, ela vai aprendendo também. Então, ela vai, de alguma maneira, percebendo qual é a perspectiva que você quer lançar. Mas, nesse sentido, ela ainda é muito dependente daquilo que o humano produz. E acho bom que seja assim, porque, de fato, eu acho que o maior risco que nós temos com a inteligência artificial é ela ultrapassar o humano, não no sentido de produzir algo com muita velocidade, né? Porque isso, de fato, ela faz, e desde as calculadoras a gente usa esses instrumentos para isso, ou seja, para nos auxiliar a pensar, ou pensar mais rápido, ou pensar de maneira mais complexa. Agora, a IA, ainda nesse sentido, nesse aspecto da filosofia, é muito dependente. Então, se a gente não souber o que, tiver uma leitura ampliada, um repertório vasto, nós seremos enganados pela IA. Então, eu acho que esse é o grande risco e, ao mesmo tempo, o desafio que nós temos. Como é que nós conseguimos pensar por conta, né? Quer dizer, tem que ler, tem que estudar, tem que, de fato, mergulhar nesse longo percurso, longo caminho do estudo. Por outro lado, a IA pode ser um assistente e nos auxiliar nesse caminho, mas ela não pode fazer por nós. Exato, perfeito, porque é justamente essa a orientação, ou seja, estabelecer
com a inteligência artificial, especialmente a inteligência artificial generativa, um diálogo, digamos assim, socrático, ou seja, aprender a também ter esse pensamento crítico sobre aquilo que ela nos traz e poder trazer, a partir desse diálogo, algo importante para o nosso afazer cotidiano. E no que diz respeito ao cinema, nós temos aí grandes debates acontecendo dentro da sociedade, né? O cinema tem um poder formativo muito forte na educação. Como você avalia que a IA pode ajudar a reconfigurar o ensino de cinema, tanto no que diz respeito ao aspecto técnico, como também na análise crítica das obras? Excelente pergunta, porque, de fato, quando a gente pensa no cinema, existe a necessidade de coletar informações, estabelecer relações, e nem sempre é possível, acessando os bancos de dados, fazer isso de uma forma, digamos, acurada, sem alguns recursos, né? Então a gente vive no campo do cinema uma revolução muito grande. É uma arte muito recente, né? Uma arte que tem pouco mais aí de 100 anos, né? Em torno de 130 anos, e se desenvolveu muito para e passo com a tecnologia, né? É importante dizer que o cinema ele surge com a máquina, né? Ele é dependente, né, de elementos mecânicos, e depois de elementos eletrônicos, algo que é muito recente na história da humanidade. E o cinema, nesse período, se desenvolveu de maneira muito rápida. E ele era, digamos assim, e ainda é, de certa maneira, né, dependente de uma materialidade muito frágil. A gente está falando, por exemplo, das películas que se incendeiam de maneira muito rápida, que são caríssimas para serem preservadas, que é, enfim, materialmente difícil de ser reproduzido. E com a chegada das tecnologias digitais, e hoje com a alta resolução, nós temos, por exemplo, filmes, importantíssimos sendo restaurados, e preservados de maneira digital, que é muito mais simples, não só de preservar, como também de multiplicar, né? Então, há um custo para você fazer, né, duas, três, quatro cópias de um filme em película, mas é praticamente gratuito você gerar 10, 100 mil, 2.000, 100 mil, 1 milhão de cópias no digital, né? Então, ele tem essa característica. Ontem mesmo eu estava assistindo o Boulevard do Crime, um filme clássico do Marcel Carné, de 1945, feito pela Pathé Filmes, né, um filme francês. E ele, enfim, foi restaurado em 4K, imagens de altíssima qualidade. E para um pesquisador, né, como eu, que trabalha com cinema, é muito difícil você encontrar esse material, e poder assistir, por exemplo, em película, né? Então, ter acesso a isso é algo fantástico. E a IA tem ajudado, tem contribuído nesse aspecto também, de fazer circular e, ao mesmo tempo, de estabelecer relações entre filmes, de contribuir para fazer digamos, sinopses, de contribuir para fazer aprofundamentos de análise. Então, tanto na produção quanto no estudo, a IA parece, né, vir a somar. Então, eu acredito que aí há um campo bastante importante. E, de novo, né, o risco sempre tem um outro lado, que é das imagens produzidas artificialmente para enganar as pessoas, né? O deepfake. Então, eu acho que esse é um risco que a gente tem que estar atento, principalmente em termos políticos, né? Porque se tornou muito mais fácil a IA produzir vídeos falsos como se fosse da própria pessoa falando, enfim, gesticulando, se movendo. Isso também em relação às crianças, né? Temos aí um problema Sobretudo. muito grave, porque as crianças não têm esse discernimento para entender a diferença entre aquilo que é realidade e aquilo que não é. E também temos todas as questões aí de direito autoral para tratar com relação ao cinema. Tivemos aí greves, novas regulamentações. Então, a nossa conversa está muito rica, professor, mas infelizmente o programa aí Agora Entrevista vai precisar fazer um breve intervalo. Nós já voltamos e continuem com a gente.